Saudações, Dux e Duquesas Tricolores, aqui é o seu host Duque Tricolor, para mais um vídeo. Esse vídeo vai falar sobre Davi, novo xerife da base do Fluminense, ou da base apenas. Eu queria... Esse aqui é o vídeo também falando sobre alguém da base do Fluminense que realmente me chamou muita atenção. E quem está me chamando muita atenção de jogador é um zagueiro chamado Davi Alves, mais precisamente. O Davi Alves, para mim, é um jogador extremamente bom, certo? Seguido justamente por vários outros zagueiros, né? Com o próprio Nino, que sempre quando ele posta alguma coisa, ele sempre dá uma curtida. E não é à toa, né? Por conta disso tudo, né? Eu vou dar uma curtida também. Se você vê alguma coisa nesse vídeo, se você vê alguma coisa, você tem que dar uma curtidinha também, né? Para apoiar aquele jogador, né? E vamos lá. Por que eu estou chamando a atenção para todos que torcem para o Fluminense sobre Davi Alves? Davi Alves, ele tem muitos números que impressionam, que eu não vou dizer novamente, eu não vou trabalhar com números, tanto desarme, tanto não sei o que, eu não vou falar isso, certo? Mas que realmente transforma somente nesse jogador em uma futura promessa. Então, o Davi Alves é um dos caras que da base, que realmente se aproxima muito ao que foi a base, por exemplo, do Thiago Silva, certo? Para mim, ele é um jogador que realmente ele tem um potencial muito grande por conta desses números, né? Me preocupa bastante ele não está ainda introduzido ainda no time principal, mas tudo bem, né? Talvez seja por conta de maturação, que ele precisa um pouquinho mais, mas eu sempre vou linkar aqui que ele para mim é uma peça muito importante para o futuro do Fluminense. Ele assinou um contrato há pouco tempo que vai até 2024, ou seja, temos 2 anos a mais de Davi, e que eu quero, pelo amor de Deus, que no próximo ano ele já comece a se introduzir no time principal, que ele tem potencial sim para jogar, ele é um monstro, certo? Ele tem uma multa milionária, e aí o único número que eu vou falar é de 50 milhões, que é muita coisa justamente, e não é à toa que eu me preocupo bastante com ele. Para mim, ele é um jogador extremamente moderno. E o que é um jogador moderno hoje em dia, né? Que todo mundo fala que é um jogador moderno. É um jogador que que é alto, ele tem 1,81 m. Ele é um jogador rápido, né? Então, do tipo... E uma das pessoas que eu mais me lembro sobre o jogador moderno é o Sérgio Ramos. E realmente ele é muito parecido, né, com o Sérgio Ramos, com o Thiago Silva, entre outros jogadores, certo? Então, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o Nino. E se o Nino hoje é realmente expressão do futebol mundial, para mim, ele deveria ter ido para a Copa do Mundo, o Davi também não faz diferente. Para mim um ótimo recurso que a gente tem que utilizar, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que maturar um pouquinho, mais sobre isso tudo. Vamos falar de mais coisas sobre ele. Mas você já deu o triplo C? O comente, curte e compartilha nesse vídeo? Não? Então dê agora. Dê agora, senão o Fluminense vai para a Série C. Você quer para a Série C? Não quer para a Série C, cara. Mas voltando. A Mito Milionário tá aqui, né? Ele tem uma postura assim, eu percebi muitas das vezes que eu vi alguns jogos da base, que ele tem uma postura de capitão, que é uma coisa que todo mundo reclama muito do Nino, e que ele tem justamente, né? Ele consegue se firmar ali dentro de campo, ele consegue mandar no time, ele é um xerifão de verdade, mesmo sendo capitão. Ele tem um passe maravilhoso, e já aquela nova estrutura do dinizismo na base, para mim,
se existe tem um nome na zaga para dirigir uma base, chama Davi Alves, certo? Ele passou por todo o sistema de base, né? Começou ali do sub-10 e agora está indo para o sub-23, né? Se maturando um pouquinho melhor sobre isso tudo, né? Ele ainda é jovem. Ele, e sempre nas bases, ele sempre foi um destaque, justamente. Ele também já jogou, por exemplo, futsal, justamente. Então, sempre ele foi destaque, justamente, também nesse toque de passes e no entendimento rápido das jogadas. Então, eu acho maravilhoso isso. Ele tem uma família tricolor, certo? Não é apenas ele, mas sim uma família tricolor. Isso daí também ajuda bastante na identificação com o clube, né? Por exemplo, o Pedro, ele foi primeiro na base do Flamengo e não foi à toa. E adivinha onde que ele está agora? No Flamengo. Porque ele não tinha nenhuma identificação com o Fluminense. O Davi Alves tem uma identificação, né? Só para deixar aqui uma coisa muito importante. O Marlon, que era o zagueiro do Fluminense, quando saiu, foi lá jogar para a Ucrânia e que ficou sem time por muito tempo por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. Ele falou assim, cara, o primeiro clube que eu entrei em contato foi o Fluminense. Ou seja, é um ganho no futuro justamente sobre isso. E o Davi Alves ele não vai fazer diferente. Então, muitas vezes a pessoa fica chateada com o Pedro, sei lá, com o Marinho, que antigamente era da base, com outros jogadores que estão no Fluminense, que estavam no Fluminense que agora estão jogando em outras situações. E realmente eu acho muito importante essa valorização. E ele tem essa valorização desde sempre. Só para finalizar aqui o vídeo, né? O vídeo tá bem curtinho, mas sempre é bom, né? Depois da saída do depois da saída do Lucas Claro lá pro futebol turco, a gente ficou sem uma substituição à altura. David Braz, é, David Braz, Matheus Ferraz e o outro lá, qual era o nome dele? Não sei o nome dele agora. Peço desculpas por me esquecer, né? Eles realmente não despontaram muito no Fluminense. Eu sempre vou bater na tecla que o Fluminense é base e base é o Fluminense. E não é à toa que eu sempre falo isso sempre. E não é à toa que esse daí é um quadro que eu sempre vou trazer no meu canal. Entendeu? Vamos tomar cuidado com esses jogadores. Vamos introduzir eles aos poucos no profissional. Foi assim que a gente gerou Luiz Henrique. Eu vou sempre falar isso. Eu vou ser chato para falar sempre a mesma coisa. Foi assim com o Luiz Henrique. Foi assim com o André. Foi assim com o Martinelli. E não vai ser diferente com o Davi. Vamos cuidar dele, Fluminense. Vamos começar a pensar nele, Fluminense. Esquece o Cipriano, cara. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, comente, curte, compartilhe. Deu triplo C, dê aquele triplo C, ó. Delicioso, certo? Nesse vídeo. Principalmente em distribuir esse vídeo para mais tricolores que querem conhecer também a base do Fluminense. A base do Fluminense é o nosso coração, certo? Eu quase não escuto ouvir sobre a base em outros canais. Eu quase não escuto ver as pessoas falando sobre jogadores da base que são importantes, certo? Eu vou acompanhar sim mais a base do Fluminense, porque eu acho que ela é importante para o nosso futuro. Muita gente fala assim, por que contratou jogador ruim e não vem com a base? E eu falo isso sempre. Não é somente você, não. Sou eu também que falo sobre isso, tá? Muito obrigado a todos. Desculpa desculpa por realmente estar nessa situação toda. O fundamento que eu mais adoro é
a questão a questão da defesa. Eu gosto muito de zagueiro e para mim é um vídeo especial vendo justamente o Davi, certo? Falou, valeu.